E hoje, meus amados irmãos, aqui ao vivo, né? Hoje nesse domingo, todo domingo meio-dia, nós vamos estar falando o seguinte hoje. Quero que vocês vão entender por que que Jesus e os apóstolos não eram dizimistas, tá? Pastor Jadel, mas o dízimo não é para o judeu? Sim, a gente já entendeu que o dízimo era para o judeu, sim. E o judeu era a única nação obrigado a dar o dízimo. Mas entenda, nem todo judeu era obrigado a dizimar. Alguns judeus eram isentos do dízimo. Como assim? Vou explicar para vocês já à luz da Bíblia, claro, né? Obviamente, tá bom? Isso por quê? Porque tem muitos pastores, teólogos, insistindo em dizer que Jesus era dizimista. Irmão, eu rio quando eu ouço um teólogo falando isso, meu irmão. Ou ele está com malícia, ou ele ainda não se aprofundou ou investigou de fato essa questão, tá bom? Tá? Existe aí alguns questionamentos, algumas dúvidas, tá? Porque sobre essa questão se Jesus e os apóstolos eles eram dizimistas ou não. Então entenda bem. Todos nós sabemos, queridos, sem sombra de dúvida, que o dízimo, para nós não há mais dúvida, que o dízimo, a doutrina do dízimo era para os judeus e apenas a nação judaica era obrigado a dar o dízimo. Os judeus eram a única nação obrigada a dar o dízimo. Sabemos que a questão do dízimo não se aplica para a nova aliança, tá? É desonestidade de um pastor insistir em dizer que o dízimo se aplica para a nova aliança, certo? E eu não gosto de desonestidade, eu gosto que as coisas sejam feitas com transparência, com clareza e com sinceridade, tá? Eu acredito que esses pastores deveriam ser sinceros, ao invés de ficarem aí criando planos, como vão explicar para as pessoas que elas têm que dar dízimo. Eu acho que esses pastores tinham que ser sinceros, chegar para os irmãos e dizer, olha irmão, realmente o dízimo ele não é obrigatório, ele não se aplica para a nova aliança, era para os judeus, tá? Mas os irmãos sabendo disso, certo? Mas contribua, dê sua oferta, enfim, eu acredito que os pastores eles deveriam ser sinceros assim, dessa maneira, porque isso é o correto, tá irmão? Isso é o correto. Mas enfim, então a doutrina do dízimo não se aplica para a nova aliança. Mas o que eu quero tratar com vocês aqui hoje é o seguinte, nós sabemos que Jesus e os seus apóstolos eram judeus. E como um judeu fica aquela dúvida, Jesus era dizimista? Uma vez eu fiz uma enquete no canal, se Jesus era dizimista. E até mesmo irmãos que sabem que o dízimo não é obrigatório, não se aplica para nós, disseram, Jesus era sim dizimista porque ele era judeu. E se eu lhe disser que não, querido? Se eu lhe disser que Jesus não era dizimista, que Jesus nunca foi dizimista, e a maioria dos apóstolos de Jesus, inclusive Paulo, tá? Pedro, Tiago, João, e a maioria dos apóstolos de Jesus nunca foram dizimistas. Puxa, pastor, eles negaram dízimo? Não, nada disso, querido, claro. Mas simplesmente por algumas questões que nós vamos aprender agora. Escute, eu vou estar tocando nesse assunto aqui porque eu quero deixar vocês bem afiados, tá? Para responder qualquer tipo de questionamento, certo? Primeiro, vamos entender por que que Jesus e os apóstolos não eram dizimistas. Então, nós vamos primeiro analisar o seguinte, quem era obrigado a dizimar dentro da nação judaica? Vamos ver em Deuteronômio 14, 22? Certamente dará o dízimo de todo o fruto da tua semente que cada ano se recolher no campo. Então, aprenda. Primeira coisa que Deuteronômio diz. Deuteronômio é o capítulo da Bíblia, Deuteronômio 14, verso 22 em diante. É o capítulo da Bíblia que mostra, tá? Que mostra a lei, a instituição da cobrança do dízimo. Como que o dízimo tinha que ser dado, tá? Qual a sua periodicidade. Enfim, ele explica tudo direitinho lá e de que era que o judeu tinha que tirar o dízimo. Então observe, o judeu ele era obrigado a dar o dízimo do fruto da terra, daquilo que se recolhe cada ano. Então observe, o dízimo, querido, ele era apenas, tão somente, simplesmente do fruto da terra, daquilo que se plantava, tá? E também daquilo que se criava. Preste atenção, mais um versículo, Levítico 27, 30. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas vão ao Senhor. Então, mais uma prova aqui em Levítico 27, 30, falando para os levitas, né? A lei de Moisés dada para o povo judeu, a questão dizendo que
todos os dízimos do campo, ou seja, a 10ª parte de tudo que se plantou, de tudo que se produziu naquele ano, tá? Seja de um plantio de trigo, né, que plantou naquele ano, seja de um plantio de feijão, de um plantio de arroz, seja de uma mangueira, de uma goiabeira, da vinha, né, das uvas, seja do que for, que a terra produziu naquele ano, tá? Então tinha que se tirar o dízimo, certo? Então observe mais uma vez Levítico 27:30, que era do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, até do fruto das árvores, né? Por isso que eu coloquei aqui a goiabeira, a mangueira, a jaqueira, todos os frutos das árvores que dão todos os anos, né? Cada árvore tem seu período para dar o seu fruto, então o dízimo era tirado do que se plantava e do fruto das árvores. Em Neemias, capítulo 10, verso 37, eles voltavam do cativeiro babilônico, né? Ali reestruturando a cidade, os muros, a nação, reorganizando o culto no templo. Aí Neemias colocou lá para os judeus o seguinte, Neemias 10, 37, e que as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas, fruto da árvore, o mosto, o azeite, traríamos ao sacerdote, as câmaras da casa do nosso Deus. E os dízimos, aqui ele vai falar, entrar no dízimo agora. Ele falou primeiro das ofertas, né? Que o judeu dava oferta de muita coisa, não é o assunto de hoje, tá? Depois eu vou explicar o que é oferta alçada, outro tipo aqui. Então, tinha a festa das primícias, né? Ali no Pentecoste, a festa das colheitas, tá? Eu já expliquei isso num vídeo, mas faz tempo, depois eu falo novamente sobre isso. Mas eu quero chegar nesse ponto aqui, ó. Neemias colocou, e os dízimos da nossa terra daremos aos levitas. O que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. Observe, Neemias 10, 37, verso 37 inteiro, mais precisamente quando ele chega no ponto do dízimo. Ele vem logo falando das ofertas, das primícias, da massa, tá? E chega no dízimo. E os dízimos da nossa terra daremos aos levitas. E que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. Neemias está dizendo claramente, né, falando para os judeus ali a questão da lei de Moisés, que era direito dos levitas receberem o dízimo da terra, o dízimo da lavoura em todas as cidades. Todas as cidades, os levitas recebiam o dízimo da lavoura. O que é a lavoura? A lavoura é o roçado. A lavoura é o plantio, é aquilo que se plantou, tá? Então observe que o levita tinha o direito de receber a 10ª parte de tudo que se plantava, da lavoura. Ou seja, mais um versículo provando para nós que a obrigação do dízimo para o povo judeu não era para todo judeu irrestritamente, era para o judeu que plantava e que criava. Agora ele vai falar, tá? Então ele vai falar isso aqui. Então o que acontece? Levíticos 27, 32, ele diz, no tocante a todos os dízimos do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Então observe que aqui ele já falou, Deuteronômio 14, 22, Levítico 27, 30, Números 10, 37, que o dízimo era tudo que se plantava, da lavoura, né, da novidade da terra que se planta cada ano, né, todo ano você sabe que o agricultor planta e colhe naquele ano, e também das árvores frutíferas, que todo ano dá o seu fruto na estação própria a cada um. Então o dízimo era disso, tá? Tudo que se planta, da lavoura. E também, de acordo com Levítico 27, 32, também era do gado e de todo o rebanho. Então, todo judeu que criava algum tipo de gado, ou gado graúdo, ou gado miúdo, o que acontecia? O que se produzisse naquele ano, tá? Ele tinha que tirar o dízimo, ok? Ou seja, todo o gado dele, ele tinha algumas vacas, algumas ovelhas. Então, de todo o gado dele, daquilo que produziu, uma vaca deu uma cria, outra vaca deu outra cria, uma ovelha deu uma cria, outra ovelha deu outra cria, uma cabra deu uma cria. Então, todo que ele criava, tá? Aí deu 10 crias naquele ano, tirava uma, 10%. Deu 20 crias naquele ano, tirava duas, né? 10%. Então era assim, então o judeu também dava o dízimo daquilo que criava. Então, querido, aqui nesse ponto, certo? Sem resenha, sem arrudeio, nesse ponto fica claro que o dízimo ele era apenas daquilo que a terra produzia
e da criação de animais. Então, era obrigatório o judeu dar o dízimo apenas do que se plantava, do que se colhia da terra, tá? E da criação dos seus gados. Então, essa era a lei do dízimo. Não existe aqui, dê o dízimo de tudo que você ganhar. Onde é que está escrito isso aí? Dê o dízimo de tudo que você ganha, e tudo que você ganhar. Não. Observe, os fariseus em Mateus 23, 23, que também estava dentro do contexto da lei ainda, você sabe que a lei ela findou em Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, está consumada, aí sim, a lei findou, iniciou-se a nova aliança. Dentro do contexto da lei, tá? Do contexto da lei, nós vamos ver o seguinte. O Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João está dentro do contexto da lei, né? A lei ainda está em vigor. Então nós vimos lá o seguinte, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo de quê? De tudo? Não. Dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. E despreza os mais importantes preceitos da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Devei, porém, fazer essas coisas, ou seja, praticar o juízo, a misericórdia, a fé, e não omitir aquelas, e continuar pagando o dízimo. Era isso que Jesus estava dizendo para eles. Então, observe. Os fariseus, você lembra que o fariseu e o publicano orando, né? Ó Senhor, eu dou o dízimo de tudo quanto eu possuo, eu jejum 3 vezes por semana. O que é querer esse dízimo de tudo quanto eu possuo? Que ele está dizendo. Não é que ele dava o dízimo, sabe, de tudo, irrestritamente do que ele possuía. Mas quando ele diz, dou o dízimo de tudo quanto eu tenho, ele está se referindo ao dízimo do endro, do cominho e do hortelã. Está aqui, Mateus 23, 23, sem forçar os textos. Então, ai de vós, escribas e fariseus, porque vocês dão o dízimo do hortelã, do endro, do cominho. Então, observe isso. O dízimo do endro, do hortelã, do endro, do cominho. O que é? De onde é que vem o hortelã, o endro e o cominho? Da terra. São frutos da terra. Então, observe. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, em Mateus 23, 23, que é um texto que os pastores amam para dizer, né? Que o dízimo tem que ser dado sim, porque Jesus mandou dar o dízimo, né? E são desonestos, não mostram para o povo que está dentro do contexto da Antiga Aliança ainda, tá? Então, observe que era do que se planta e do que se cria. Ok? Então, aqui já fica claro para nós, tá? Honestamente, a gente poderia aqui querer distorcer alguma coisa. Não, mas vamos ser sinceros, honestos, vamos ler o texto do jeito que ele está e vamos interpretar realmente da forma correta para nossa consciência ficar limpa, tá? Agora, não existe uma única passagem na Bíblia, nenhuma, que a Bíblia diga na instituição do dízimo, seja em Deuteronômio 14, 22, Levíticos 27, Números, qualquer outra passagem do Antigo Testamento, ou mesmo da Nova Aliança, que diga que o dízimo é 10%, né, a 10ª parte, que o dízimo era para ser tirado de outra coisa a não ser do fruto da terra e do que se cria. Não há uma única passagem. Ah, você que dá peixe, tire 10% daquilo que você vende, dos peixes que você vende. Ah, você que é cobrador de imposto, tire 10% do seu salário que você recebe de cobrador de imposto. Ah, você que é doméstica, tire 10% do salário que você recebe de doméstica. Não existe nenhum texto na Bíblia que diga isso. As passagens bíblicas mostram claramente que o dízimo era tirado apenas do que se plantava, das árvores, dos frutos das árvores e do que se criava, tá? E era tirado uma vez por ano. Uma vez por ano. O levita tirava o dízimo, a estação de cada árvore produzia, tirava a 10ª parte do que ele colhia daquelas árvores. Do que ele plantava, uma vez por ano, ele tirava também 10% daquilo que ele tinha plantado naquele ano. Do que ele criava, também tirava 10% das crias do gado graúdo ou gado miúdo, tirava 10% do gado que ele criava, que havia produzido, que havia procriado. Se o gado não produzisse nada naquele ano, então ele não tinha que dar nada de dízimo naquele ano. Se as árvores não dessem fruto naquele ano, ele não tinha que dar o dízimo de nada. Se a lavoura dele não produzisse naquele ano, ele não tinha que dar o dízimo de outra coisa. O dízimo era restrito unicamente ao que se colhia da terra e do que se criava. Agora, segundo ponto, para a gente entender. Qual era a profissão
de Jesus, para a gente saber se Jesus era dizimista. Agora, vamos saber se Jesus era dizimista ou não. Qual era a profissão de Jesus? Eu acho que todo mundo sabe, tá? Que até de acordo com a cultura judaica e até mesmo a gente sabe que o filho ele seguia a profissão do pai. Né? A cultura judaica ensina isso, mostrava isso. O filho já com 4 anos, 5 anos de idade já seguia o pai na sua profissão, já ia aprendendo alguma coisa ali, tá? E lá em Mateus 13:55 mostra que José, o pai de Jesus, ele era um carpinteiro. Diz assim, não é esse o filho do carpinteiro, se referindo a Jesus. E há um texto ainda mais claro que mostra a profissão de Jesus. Está lá em Marcos 6:3. Diz assim, falando de Jesus agora, não é esse o carpinteiro? Lá em Mateus 13:56, não é esse aí o filho do carpinteiro? Aí já em Marcos 6:3 diz assim, não é esse aí o carpinteiro? O filho de Maria, o irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão, não estão aqui entre nós todas as suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Então a profissão de Jesus, querido, era carpinteiro. Jesus era carpinteiro, todo mundo sabe disso. Os teólogos sabem disso, os leigos sabem disso. Tem até um herege aí, né, assembleiano, que falou que Jesus ele construiu uma casa na beira da praia. O pessoal vinha, como foi que ele construiu essa casa na beira da praia? Luxuosa, né? E o pessoal vinha encomendar mesa e cadeira, que levava 8, 9 meses. Jesus disse, pode vir buscar amanhã. A gente fazia aparecer, né? Porque o pessoal ia encomendar porque Jesus era carpinteiro. Aí esse herege lá, assembleiano, disse que Jesus fazia aparecer as cadeiras e as mesas para vender no dia seguinte. Então, observe. Então a profissão de Jesus não é esse o carpinteiro? Jesus era carpinteiro. Então eu posso dizer com toda a convicção teológica. Você quer calar, você que é leigo, que não fez uma faculdade de teologia, quer calar a boca de um teólogo que anda com um anelzão de teologia no dedo? Pergunte para ele, doutor teólogo, Jesus era dizimista? Olha, mas é claro que Jesus era dizimista, Jesus era um judeu. Você vai e nota essas passagens que eu coloquei aí. Mostra para ele, mas vem cá, ô teólogo, mas o dízimo está aqui, ó, o dízimo não era da lavoura, do que se planta, do que se colhe? Não está aqui, olha, mostra para ele, não está aqui Deuteronômio 14:22, Levítico 27:30, Levíticos 27:32 e Números 10:37 e Mateus 23:23, né? Tudo diz que é tudo do que se plantava, do que se colhia, do fruto das árvores, do que se criava. E a profissão de Jesus não era carpinteiro? Mostra para ele Mateus 13:55 e Marcos 6:3. Aí mostra para ele que Jesus era carpinteiro e pelo fato de Jesus ser carpinteiro, Jesus não era dizimista. Então eu posso afirmar isso, irmão, respaldado na Bíblia. Aí eu desafio aqui você que é teólogo, você que é pastor, você que diz que dízimo é obrigatório, meu irmão. Desafio você a me provar na Bíblia que Jesus era dizimista. Bora. Tá? Depois deixa no comentário aí, ó, você que defende essa teoria aí, tem um comentário do meu vídeo lá embaixo, né? Aí você deixa lá um comentário lá, tá? O seu estudo lá, mostrando lá que Jesus era dizimista. Não era, meu irmão. Jesus não era dizimista, porque Jesus não plantava, Jesus não criava, ele era carpinteiro. Ele era carpinteiro. Logo também, o pai de Jesus também não era dizimista. Por quê? Porque era carpinteiro também. O José, né? O pai terreno. Agora vamos ver o seguinte. Nós vamos dizer que o dízimo era apenas do que se plantava e da criação dos animais. Então, com certeza, Jesus não era dizimista. Não que ele não quisesse ser, obviamente, porque se ele plantasse e criasse, não tenho dúvida que Jesus ia ser dizimista. Tá? Agora, por que Jesus ia dar um dízimo se isso não competia ao seu tipo de profissão? Era apenas aos agricultores e pecuaristas e não aos carpinteiros ou outros tipos de profissionais. Agora vamos ver, já vimos aqui, Jesus não era dizimista, acabou essa conversa. Bíblia, aqui é Bíblia mesmo, é Bíblia, tá bom? Agora, outro ponto, Daiana Farias mandou uma oferta aí de R$10, obrigado Daiana, beijão no coração, Deus abençoe. Vamos lá. Agora vamos ao seguinte. Portanto, se o dízimo era apenas do que se plantava e da criação dos animais, então com certeza Jesus não era dizimista. E agora os apóstolos?
Os apóstolos eram dizimistas ou não? E eu vou lhe dizer para você, meu irmão, que com certeza muitos deles não eram dizimistas. Por quê? Por conta da profissão que eles exerciam. Por exemplo, havia apóstolos de Jesus que eram pescadores. Pedro, André, Tiago e João. Mateus 4, do 18 ao 22, mostra claramente que Pedro, André, Tiago e João eram pescadores. Então, se André, Pedro, Tiago e João eram pescadores, não eram pecuaristas nem agricultores, então logo nós concluímos biblicamente, teologicamente, tá? Sem ultrapassar as regras da hermenêutica, as regras de interpretação, nós concluímos claramente que se André, Pedro, Tiago e João, de acordo com Mateus 4, 18 ao 22, eles eram pescadores, então eles também não eram dizimistas. O principal apóstolo, né, da igreja de Jerusalém era Pedro, e ele não era dizimista. Não era dizimista pelo fato, não porque ele não quisesse ser, estivesse negando o dízimo, roubando a Deus, mas porque ele não era agricultor, ele não era obrigado, não cabia a ele isso. Eles davam as ofertas de acordo com a lei, obviamente, sem dúvida. De acordo com a lei, eles iam ao templo, levava a pombinha, levava a rolinha, levava o carneiro, levava a ovelha, isso aí sem dúvida eles faziam isso. Tá? Mas dízimo não. Outros, tinha também apóstolo de Jesus que era o cobrador de imposto. O Mateus, chamado Levi, também lá em Lucas 5, do 27 ao 29. Então, também não era agricultor. Então, se ele não era agricultor, então, obviamente, que ele também, Mateus também não era dizimista. Tinha outro que era um dos principais, né, muito conhecido, que é o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 18, verso 1 ao 3, qual era a profissão dele? Todo mundo sabe. A profissão de Paulo era fazedor de tendas. Paulo fazia tendas. Vamos dizer que Paulo era um pedreiro, né? Um pedreiro. Não, perdão, ele não era um pedreiro, né? Porque pedreiro ele senta argamassa, senta tijolo, tá? Fazia tendas para os beduínos que andavam no deserto e levavam suas tendas para se abrigar do sol, enfim. Então Paulo fazia tenda, mas podia também ser um pedreiro. Paulo fazia tendas. Então não era exigido o dízimo da profissão que Paulo exercia. Então Paulo também não era dizimista. Puxa vida, o maior apóstolo, o maior apóstolo da igreja, o maior teólogo da igreja, o maior doutrinador da igreja no primeiro século não era dizimista. O apóstolo Paulo. O maior teólogo, o maior professor, o maior missionário que a igreja teve em toda a sua história, nunca foi dizimista. O maior apóstolo, Paulo, não era dizimista. Por quê? Porque ele não era agricultor, nem pecuarista, nem plantava, nem criava. Era fazedor de tendas, não era dizimista. Interessante, né, irmão, ver isso? Misael Silva mandou uma oferta de R$5. Beijão no coração, Misael. Obrigadão, querido. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Interessante, né, irmão? Pedro, um dos principais apóstolos, não era dizimista, nunca foi. Paulo também não era dizimista. Sabe por que eles eram avarentos, irmão? Será que é porque eles eram avarentos, estavam roubando a Deus, hein? Eles não eram dizimistas nem na antiga aliança, quanto mais na nova. Quanto mais no novo pacto. É por isso que em momento algum Paulo, nas suas epístolas, fala sobre dízimo, a não ser aos hebreus. No capítulo 7, que ele está tentando abrir a mente para os hebreus, dos hebreus, que agora mudou-se o sacerdócio, e mudando-se o sacerdócio, há também necessariamente mudança de lei. Então houve uma mudança na lei, houve uma mudança no sacerdócio. Paulo está tentando lhe falar, né, que os levitas recebiam o dízimo dos nossos irmãos, né, também faziam os sacrifícios e tudo mais. Paulo está tentando mostrar ali que o sacerdócio levítico era transitório. O autor aos Hebreus, né, que acredita que foi Paulo. Alguns dizem que não, enfim. E outros apóstolos, como por exemplo Filipe, Bartolomeu, Tomé, Judas Tadeu, né? Judas Cariote, Simão Zelote, Tiago, filho de Alfeu. A Bíblia não fala nada da profissão deles. Então esses outros apóstolos aqui, a Bíblia não fala nada. Então, se a Bíblia não fala nada, então nós também não devemos falar nada. Mas o que podemos falar são duas coisas com convicção. Se esses que a Bíblia não cita qual era a profissão deles, se algum deles aqui
plantava e criava, então com certeza, que era uma profissão muito comum, né, em Israel, se algum deles plantava e criava, então com certeza eles eram dizimistas. Mas, se algum desses outros apóstolos, que a Bíblia não revela a profissão deles, não plantava e nem criava, então também com certeza eles não eram dizimistas. Por quê? Pelo simples fato de que a Bíblia nos mostra-nos claramente que o dízimo, ele era obrigatório, sim, mas apenas para a nação de Israel, e dentro da nação de Israel, apenas para os pecuaristas e agricultores, os que plantavam e os que criavam. Logo, todos os demais judeus, mesmo fazendo parte da nação a quem era imputada a obrigação de dizimar, os demais judeus que exerciam outro tipo de profissão não eram dizimistas, porque não eram obrigados a dizimar. Certamente davam suas ofertas, sem dúvida alguma, tá? Faziam suas ofertas alçadas, sacrifícios e mais ofertas também, que ajudava lá os levitas a se sustentar. Era com parte daquela carne que se sacrificava todos os dias, que os levitas se alimentavam com suas famílias, sem dúvida alguma. Isso, Jesus, os outros apóstolos, todo judeu dava suas ofertas sim, isso aí sem dúvida alguma, tá? Mas a questão do dízimo, aí era restrita apenas aos agricultores e pecuaristas, e nós não podemos, irmãos, forçar o texto a dizer outra coisa que os textos estão dizendo, tá? Vamos usar a consciência e usar a honestidade nas nossas interpretações das escrituras. Então é isso aí, meus queridos, tá? Ah, pastor Radel, como eu queria esse estudo, não deu para anotar tudo. Fica calmo, sossega aí, meu irmão. Não fica atribulado, pelo amor de Deus. Oh, aleluia. Faça o seguinte, quer esse estudo? Quero, pastor, de coração. Então, aqui no meu canal, aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Tem várias informações aí, tem aí livros gratuitos, tá? Aí lá você tem 3 títulos de livros lá gratuitos, né? É claro que isso aqui não é um livro, né? Isso aqui é um estudo. Mas tem lá o livro O Dízimo Não é Obrigatório, o Devorador Não é Demônio. Tem lá Jesus e os Apóstolos Não Eram Dizimistas. Esse livro tá lá, tá bom? Então é só você ir lá, descer aí na descrição do vídeo, você já baixa esse livro em PDF para você poder ler, estudar, tirar a cópia, coloca aí na tua Bíblia, esse estudo, né? Tem só 3 páginas. É 2 páginas, porque a primeira é a capa, né? E ele vem só 2 páginas, sabe? Eu fui bem objetivo, bem sucinto, para poder fazer a coisa bem objetiva, para facilitar para os irmãos, tá bom? Agora, pastor, mas eu não sei abrir a descrição do vídeo, eu não sei como fazer. Fica tranquilo, vamos fazer o seguinte. Se você não sabe entrar na descrição do vídeo para baixar esse estudo para você, tá? Você manda um e-mail para mim. Manda lá um e-mail para mim. pastorjardelfernandes@gmail.com pastorjardelfernandes@gmail.com, e diz lá, pastor, manda para mim o livro, o estudo que Jesus não era dizimista. Só isso eu já sei o que é, tá? Pastor, manda para mim o estudo que Jesus não era dizimista. E tem também um livro, né? Se você quiser o livro também, tá? Essa semana eu fiz 2 lives, sábado atrasado, sábado passado, apresentando o meu livro, o livro O Dízimo Não é Obrigatório, o Devorador Não é Demônio. Aqui a gente, 139 páginas apenas, também bem objetivo, bem uma linguagem bem simples, bem clara, que todo mundo pode entender. Tá? Aqui a gente mostra até a página 111, que cada capítulos pequenininhos, mostrando para você biblicamente, historicamente, tá? Que o dízimo não é obrigatório, jamais foi obrigatório para nós, para a igreja. Ele sempre foi obrigatório para os judeus, dentro dessa circunstância que eu falei hoje, tá? E também, aliás, dentro desses critérios que eu coloquei hoje para você aqui à luz da Escritura. E também da página 111 em diante, tá? Até a página 130 por aí, eu explico como é a forma correta de se contribuir, de se arrecadar contribuição. Afinal de contas, a igreja precisa de dinheiro, né, irmão? Claro, a obra precisa. Explico a forma correta de se arrecadar contribuições e explico também a forma correta de se dar. Como agora que eu tenho que dar a contribuição para a obra, se o dízimo não é mais obrigatório, tá? E também explico ali como é que tem que ser aplicado, investido, gasto esse dinheiro. Tá aqui nesse livro, tá bom? Pastor Radai, quanto é? Quanto é esse livro? Irmão, é de graça, totalmente de graça, tá? A não ser que você queira mandar uma oferta para me abençoar, aí eu recebo com o coração cheio de alegria, tá bom?
mas se você não quiser mandar oferta me abençoar também, do mesmo, não tem problema, você recebe o livro de graça do mesmo jeito em PDF. É só você entrar lá no meu e-mail, pastorjadelfernandes@gmail.com. Pastor Jadel, manda o livro Dízimo Não é Obrigatório para mim. Eu mando para você na mesma hora, tá? Pode ter certeza disso. E aí, pode tirar cópia, pode compartilhar pelo WhatsApp, pode compartilhar pelo Facebook, pode dar de presente, pode mandar fazer, encadernar, fazer apostilhazinha assim, como a gente fez aqui, né? Ganhei aqui, o meu amigo que me deu, ele mandou fazer e deu para mim. E você pode mandar fazer também, presentear pessoas, ou mandar pelo PDF mesmo, né? Pelo WhatsApp, enfim, pelas redes sociais, tá? Aí você vai abençoar muita gente, irmão, com essa palavra, porque é triste ver como as pessoas se escravizam com pouca coisa, tá? Tem gente que é escravo, tá? Tudo bem, eu entendo, né? O desejo, o prazer, a alegria de ajudar a obra do Senhor, isso o crente tem que ter sempre. Isso não pode, o crente não pode perder o prazer de ajudar a obra. Não, eu quero ajudar a obra, eu tirar do que eu posso aqui e vou ajudar a obra. Não vai se sacrificar, tirar da boca dos teus filhos, tá? Se sacrificar para poder ajudar a obra, não. Mas você ajuda cada um de acordo com o que pode, de acordo com o que tem, tá bom? Com amor e com alegria, aí Deus recebe sem dúvida alguma, tá? Agora, o que não pode mais se tornar escravo do que esses homens estão falando aí, tá? Que tem que dar porque devorador, não sei o que mais. Então tá mais do que claro aqui hoje, para nós aqui, tá? Que Jesus e os apóstolos não eram dizimistas. Aí nós vamos fazer o seguinte, semana que vem eu vou mostrar para vocês bem direitinho, tá? Como é que o judeu dava o dízimo, para vocês ficarem afiados. Eu quero vocês bem afiados nesse assunto, tá? Sobre o dízimo, para você não ficar gaguejando por aí, você saber responder na lata qualquer pessoa que vinha argumentar o contrário e até ajudar pessoas, né, irmão? Ajudar pessoas a se libertarem dessa opressão e ensinar elas, né? Bom, se você gosta de ajudar, ajuda com amor e com alegria, com quanto você pode, mas esquece esse negócio de dízimo, pelo amor de Deus, tá? Esquece isso.